Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade a esse pano aqui que a gente tinha começado na aula anterior. Como vocês podem ver, eu já adiantei esse pedaço e agora a gente vai fazer esse aqui. Bom, então para Margarida, a gente vai fazer ela porque ela sempre tá embaixo, né? Aqui no caso, não sei se vocês conseguem ver, essa aqui, olha, tá embaixo, essa. Então a gente vai fazer essa Margarida e essa e essa, tá? Espero que você não esteja aí com pressa, porque eu não estou com pressa. Vamos precisar do clareador incolor. Você vai molhar seu pincel no clareador incolor e vai passar aqui em volta, aqui na Margarida, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco mais perto. Você vai umedecer aqui com clareador incolor. Agora eu vou estar usando o azul inverno. Vou molhar um pouquinho o pincel na tinta. E vou fazer uma sombra aqui em volta do miolo. Não precisa ter medo de fazer isso. Lembrando que é a primeira vez que eu... Primeira vez não, né? Segunda vez, porque no pano de girassol a gente fez também a Margarida. Mas como a gente vai fazendo, a gente vai melhorando um pouquinho. Pelo menos é o que eu penso. Então, mas... é a primeira vez aí que eu estou fazendo, né? A Margarida, eu não tenho treino nem em girassol, nem Margarida e nem amor perfeito. Então, por enquanto, pode ser que o meu amor perfeito não tá tão perfeito assim. Mas vamos aí treinando e tentando. Sempre fazendo uma de cada vez. Reparem que eu tenho mais margaridas aqui, mas eu faço uma por vez, tá? Feito isso, eu vou pegar esse pincel aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui. Vou estar pegando esse pincel aqui, de número 2, esse é da Acrylex, da série 054. Vou pegar a misturinha que a gente fez. Eu ensinei aí, tem um vídeo aí pra vocês da misturinha, tá? Você tem a opção de já fazer o miolo ou não. Eu gosto de fazer ele depois, porque eu vou fazendo o acabamento. Então, como eu fiz no outro vídeo, a gente vai molhar um lado da cerda do pincel. Lembrando sempre de olhar na revista uma referência. Molha na tinta, coloca e puxa. Não se preocupe em ficar alisando essa pintura agora, nessa primeira etapa. Apenas coloca as pétalas e puxa. De primeiro momento, quando você vai fazer a primeira, você não vai muito... Parece que você não vai gostar. Acha que não tá ficando bom. Mas fica muito bonito, sim. Como vocês podem ver, olha essas como tá bonita. E se você aí não estiver achando bonita, não tem problema, porque eu estou achando ela bonita. Sabe por quê? Porque você tem que aprender a amar o que você faz. Agora você espera secar. Não precisa secar totalmente, mas deixa secar um pouco. Enquanto aqui seca, a gente vai fazer essa outra margarida aqui. De novo, clareador. Não se preocupe aqui, ó. Passa aqui o clareador aqui em cima de tudo, ó. Porque o clareador, ele é incolor. Agora eu vou pegar
o azul inverno. Eu tô fazendo o fundo dela com azul inverno. Você poderia estar fazendo com cinza lunar sem problema algum. Se você quiser um outro tom, você pode usar até o, o caqui, o sépia. É uma manchinha, olha, como se você tivesse aqui, ó, manchando o seu tecido. Feito isso, você vai pegar de novo lá, ó. Molha um lado do seu pincel. A tinta sempre aqui, ó, pro lado de fora. Você coloca e puxa. Coloca e puxa. Não tenha medo. Não queira fazer pétalas perfeitas, porque elas não são. Olha, simples, né? Vou puxar aqui mais um pouquinho. Depois eu volto vocês lá novamente. Não tenha pressa. Pintura é delicado, demora. Principalmente se você for fazer uma pintura com amor e carinho, né? Aí ela vai demorar. Ó, clareador. O azul inverno. Perca o medo de se arriscar, de tentar aprender. Às vezes você fala, ai, não sei, não consigo, antes mesmo de ter tentado. E essa dica, ela é para tudo nessa vida. Você tem que se arriscar, aprender. Ó. Tinta de um lado do pincel, coloca. Por que que eu já não estou fazendo todas de uma vez? Porque enquanto eu vou fazendo aqui, uma de cada vez, a outra aqui já vai secando para adiantar para mim. Mas você aí que tá pintando, você tá fazendo para você, você vai ter aí todo o tempo do mundo para você fazer, porque isso aqui é uma terapia, né? Você vai fazer para aprender e logo mais vai estar fazendo para vender. Aqui, tá vendo? Essa aqui ela não tem botão. Então, mesmo assim, você vai pegar lá sua tinta, você vai vir com ela e vai fazer um borrãozinho aqui, ó. Para que você consiga dar esse formato das pétalas da margarida, você precisa ter um fundo, tá? Você pode pesquisar aí no YouTube, certamente você vai achar outros artesãos aí que pinta a margarida e cada um tem a sua técnica. Por enquanto, foi assim que eu estou conseguindo aprender. Pode não ser o melhor jeito, mas nesse momento é como eu me adaptei. Novamente, pega seu pincel, molha lá na tinta e faça as pétalas. O tamanho da pétala vai depender do tamanho do pincel que você está usando. Agora a gente vai pegar o amarelo ouro.
Agora a gente vai pegar o amarelo ouro, vai colocar aqui no miolinho. Aí sim, aqui eu já aproveito e já faço os miolinhos que eu vou precisar. Feito isso, você vai pegar o cerâmica. Vai molhar um pouquinho na sua tinta. E aí você vai escolher um lado para pôr. Um pouquinho da tinta no pincel. Essa aqui também. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do sépia. Lembrando que depois que ela secar, a gente vai retocar um pouquinho do sépia, tá? Molha lá um pouquinho na sua tinta. No mesmo lugar onde a gente colocou a cor cerâmica. Você vai apenas encostar, olha. Você vai molhar no seu pincel na tinta, bem pouquinha tinta, e você vem encostando aqui, ó. Olha como eu estou fazendo. Molha seu pincel na tinta e você coloca na sua pintura. Não tenha medo. No começo você pode achar que não tá ficando legal, pode não gostar muito, mas a pintura ela é um conjunto. Ela fica bonita quando tudo está pronto. Feito isso, a gente vai pegar a cor branca. A mesma coisa, você vai molhar seu pincel na tinta branca e vai vir colocando aqui, ó. Molha seu pincel na tinta branca. Só isso. E não mexe nesse miolo, espera secar. Você só vai mexer novamente depois de seco. Se precisar retocar alguma coisa, aí você vem e retoca, tá? Até o fim da nossa pintura, a gente vai observar isso aí, se a gente vai precisar mexer nela ou não. Agora, a gente vai pra flor Amor Perfeito. Como vocês podem ver, eu estou usando aqui as mesmas cores que pede na revista. Porém, você sabe que quando é revista, é foto, tem um pouquinho do Photoshop. Então, quando você vai fazer a mesma pintura, você nota essa diferença, tá? Lembra que a gente fez a misturinha do branco? Eu vou usar ela aqui no meu Amor Perfeito. Vou pegar o meu pincel, vou molhar aqui nessa misturinha. Notem que o meu risco aqui, ele tá dando pra ver, mas assim que eu passar a tinta, ele vai sumindo. Eu estou passando bem aqui perto do miolo aqui da flor.
Aqui a gente vai usar a cor, o vinho. Molha um lado da cerda do pincel. É sempre muito importante você ter já uma pintura que você não está acostumada. É sempre bom você ter uma que está colorida para você poder se guiar nas cores, para você não se perder. Eu falo muito isso para as meninas. Aqui é uma pétala. Agora a gente molha o pincel aqui. Lembrando que eu não sei pintar amor perfeito, mas eu estou me arriscando a aprender. Com o próprio pincel, você vai colocar sua tinta e vai puxando aqui para dar o formato da pétala. Não queira que fique uma pintura totalmente lisinha. Você sabe que as flores natural, é óbvio que você não está fazendo uma pintura realista, mas as flores no natural, ela tem vários tons. É importante você fazer uma pétala de cada vez para você não se perder. Esse branco que eu coloco embaixo, mas vocês viram que eu coloquei só mais aqui no centro, eu não puxei o branco aqui pra ponta aqui da flor. Ele ajuda bastante. Agora, a gente vai pegar a cor berinjela. Eu estou usando essas cores que tá pedindo aqui na revista e a moça queria nessas cores, tá? Mas você pode estar aí utilizando outras cores. Aqui no lugar do berinjela, se você não tiver, pode usar o sépia ou a cor preta. Com o próprio pincel, você vem puxando aqui os detalhes da planta da flor, né? Nessa aqui tem só um pouquinho. Depois a gente vem com branco, mas só depois. Agora a gente vem para essa outra pétala aqui. Molha lá o pincel na misturinha. Reparem, ó, que eu coloco só aqui, ó, tá vendo? Eu não passei aqui, somente aqui, ó. Aí eu pego lá a cor vinho, sem precisar lavar o pincel. Viu como é importante essa parte aqui, ó, que já estava pronta a minha margarida? Agora, se a gente não tivesse feito ela já, que ela tá embaixo, depois fica muito mais difícil para você ter que trabalhar a pintura e você fazer como se ela estivesse embaixo. Olha, reparem também que eu não tampo todo o branco que eu já tinha colocado aqui no fundo. Agora a gente pega aqui a cor berinjela.
Agora vamos para essa parte aqui. Olha, eu pego o branco e eu coloco aqui, ó. Aqui no meio aqui da minha pétala, ó. Espero que esteja dando para vocês verem. Agora, novamente, a gente vai lá e pega o vinho. E aí, a gente vai trabalhar essa pétala aqui. Olha, eu pego a tinta no pincel, coloco lá e vou puxando ela pro centro aqui dessa pétala. Lembrando que eu estou usando esse pincel aqui do Cabo Vermelho. E ele é um pincel macio, porque eu não estou conseguindo trabalhar com aquele outro pincel da Tigre do Cabo Amarelo, que as cerdas é sintética. Eu usava muito dele pro pano de prato, mas depois que mudaram a cerda dele, eu não consegui mais trabalhar com ele em pano de prato. Agora você vem de novo com o berinjela. Você vai colocar aqui em volta desse miolinho. E você puxa. Sem medo de ser feliz. O ideal aqui agora é você esperar secar para você vir fazer o detalhe com o branco, tá? Aí eu pego um pincel com cerdas menores, vou pegar o amarelo ouro, vou fazer o miolinho aqui, olha. Um pouquinho de tinta no pincel, você só coloca, ó. Lembrando aqui que o meu tá molhado, tá? Eu vou fazer pra vocês verem, porque se a gente for esperar secar pra mim mostrar, eu não tô podendo perder muito tempo. Então, aqui a gente vai colocar um detalhe aqui. Molha seu pincel na tinta, tira o excesso no paninho. Mesma coisa, molha na tinta, tira o excesso. Tá vendo? Não precisa esfregar o pincel, fazer uma borreira de branco. Molha seu pincel. Só encosta ele, olha. Lembrando que essa misturinha aqui, depois que ela seca, ela vai ficar mais transparente do que você usar o branco puro. Molha a tinta no branco, tira o excesso.
espera secar. Secou, a gente retoca o que precisar. Agora eu vou fazer mais essas duas. Agora essa daqui. A gente vai pegar o branco, colocar um pouquinho aqui nessa pétala. O vinho. Agora a gente vai para essa pétala. Aí a gente pega o vinho novamente. Sempre prestando atenção aonde você tá colocando para não tampar todo o branco. Agora aqui, ó, um pouquinho da cor berinjela. Lembrando, o que tá embaixo é sombra, o que tá em cima é luz. Quando você faz uma pétala de cada vez, é muito mais fácil para você dar o tom desejado. Branco. Aqui novamente com a cor berinjela. Se você sempre colocar pouca tinta no seu pincel, você consegue controlar bem a sua pintura. Aqui, ó, a gente vai fazer uma folhinha um pouquinho dobrada. Um pouquinho de berinjela aqui no pincel. Vamos imaginar que aqui vai ter uma dobra de folha. Espero que já a gente faz ela. Vamos por etapa. Branco. Cor vinho. Peraí, a gente ainda vai com o branco aqui, porque a gente vai fazer uma dobra de folha ali. .
berinjela. E a pintura, meninas, é assim, quanto mais você praticar, melhor vai ficar. Viu que aqui eu tô passando em cima do fundo? Não tem problema algum. Agora com a cor berinjela, você faz a voltinha aqui, ó, do miolo. E aí você, levemente com o pincel, ó, só um pouquinho das cerdas, você coloca a tinta e puxa. Aqui, se você quer fazer uma folhinha dobrada, não tem problema, ó. A gente vai colocar um pouquinho aqui do berinjela. Agora, com o branco, a gente vai fazer alguns detalhes aqui. Você molha lá seu pincel na tinta, coloca aqui. Aqui, olha, a gente quer fazer uma dobra. Então, você pega aqui, ó, um pouquinho de tinta do lado do pincel. Essa folhinha, depois que ela seca, a impressão é que vai dar que ela tá dobrada. E aí, pessoal, será que vocês estão gostando dessas séries de pano de prato? Será que vocês preferem fralda? Que tipo de pintura vocês gostam mais? Fralda, pano de prato, os dois. Viu, pessoal? Sem segredo. E agora que a gente espera secar. O miolinho sem segredo, novamente, só preencher com amarelo e fazer um pinguinho do branco igual a gente fez. Eu só vou terminar essa daqui e depois eu volto para ensinar vocês a fazer aqui o detalhe das folhas. Se eu pudesse ouvir vocês, para saber se vocês querem ver eu pintar essa daqui ou se quer que dá o pause, seria muito legal. Mas infelizmente não tem como.
Bom, pessoal, agora a gente vai pro detalhe aqui das folhas pra gente terminar. Agora eu vou estar aqui usando o verde oliva, pincel de contorno. Você vai molhar seu pincel na tinta. Reparem, olha, bem pouquinha tinta mesmo. Lembrando sempre da dica que eu falo. Se a tinta estiver grossa, seu contorno ficará grosso. Ah, mas a minha tinta tá grossa. O que eu faço? Bom, você pode colocar um pouquinho de soro fisiológico nela e mistura bem e ela volta na consistência normal. Sempre pouca tinta no pincel. Aqui é só em alguns pontos, tá? Não contorno toda a folha, não tem necessidade, somente alguns detalhes mesmo da folha. Lembrando sempre, o detalhe ele faz muita diferença na sua pintura. Olha, se a consistência da sua tinta tá legal, você consegue contornar perfeitamente. Seu contorno não fica grosso. Sempre pegando pouca tinta no pincel. Quando você for pintar, não tenha pressa. Não pegue encomenda para fazer correndo. Bom, agora a gente vai pegar o sépia. Mesma coisa, molha seu pincel lá. Reparem que eu não aperto o pincel no tecido. Deixa eu misturar um pouco essa tinta. Tá vendo como que a tinta, quando ela tá mais grossa, o seu contorno sai mais grosso?
que é somente alguns detalhes para enriquecer a sua pintura. Feito isso, a gente pega o branco. Aqui no caso eu tô usando aquela misturinha que eu fiz, como eu falei pra vocês, olha, não lavei meu pincel. E vou passar, mas eu não quero que esse branco cubra totalmente o risco que eu já fiz aqui. Ele vai somente misturar, olha, uma cor com a outra. Um pouquinho de tinta no pincel. E é somente para você fazer um detalhe, para não ficar só com a cor do sépia. Vou dar um detalhe muito legal. Agora, a gente lava o pincel, mas a gente vai ainda continuar com o mesmo. Ah, fez assim, tá lindo, mas você quer lá colocar um detalhe. Aí, antes que eu esqueça, aqui ó, você vai molhar seu pincel aqui na tinta e você vai colocar aqui ó. Você vai conseguir dar um destaque melhor aqui na margarida, ó. Uma separaçãozinha aqui nas pétalas. Por isso que eu falo, pessoal, pintura é calma. Se você tiver calma, você consegue fazer. Calma, paciência, que no fim tudo dá certo. Aí, por exemplo, agora sim, a gente vai pegar aqui o pincel, você vai molhar ele aqui na sua tinta e você ainda pode colocar aqui alguns detalhes. Vai molhando. Sem medo. Daqui enriquece muito a sua pintura. Também uma dica, se você fez essa pintura e você acha que tá faltando alguma coisa, você pode vai incrementar aí seu desenho com essas mini florzinhas assim, olha. Não precisa ser perfeita, a gente não quer que essas bolinhas fiquem perfeitas, tá? Deixa eu ver aqui mais em algum lugar. Tem pessoas que têm dificuldade com essas florzinhas e é muito simples de fazer. Ó, molha o pincel. Deixa eu escolher agora aqui um outro canto pra gente tá fazendo. Ó, você vai colocar uma bolinha, ó. Fez isso, certo? Aí você só vem e puxa mais 3 pra frente. Segredo nenhum. E é isso, pessoal. Essa pintura a gente acabou. Agora eu vou mostrar ela aqui de frente pra vocês verem como ficou. E assim ficou a nossa pintura. Lembrando que tá molhada, ela ainda não secou, mas foi assim que ficou. Aqui onde caiu um pinguinho, é só passar álcool em gel que sai, só um pinguinho ali.
As meninas aí já estão até acostumadas quando pinga uma tinta e dá pra tirar. E assim ficou a nossa margarida com amor perfeito. Agora a gente vai pro próximo tecido. Para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você tiver gostado, deixa seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. E é isso, pessoal. Muito obrigado e que Deus abençoe você.